Hello, hello, hello! Ótimo dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Aplicando Teoria em Ação, esse grupo de amigos que se reúne toda segunda, quarta e sexta, das 6 às 7 da manhã, para a gente debater assuntos relacionados a empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, mentalidade, né? Então, nós somos aí esse grupo de amigos. Eu sou Noel Montoril, estou falando aqui diretamente de Goiânia, no estado de Goiás, né? E sou um consultor da Herbalife, sou um supervisor da Herbalife já há 12 anos, né? Muito orgulho de fazer parte dessa companhia que tem ajudado tanta gente a se tornar um ser humano melhor. Realmente, nossa missão é mudar a vida das pessoas, né? Então, fico muito grato de, nesse caminho, ter encontrado aqui esse grupo de pessoas que têm a mente parecida. E hoje nós vamos estar debatendo um livro para pessoas questionadoras, pessoas com fome de conhecimento, pessoas que não aceitam respostas prontas e querem chegar no coração do problema para tirar suas próprias conclusões. Então, é um livro muito indicado aí para empreendedores, para quem é cientista, para coaches, para professores. Nós aqui dentro da Herbalife somos um pouquinho disso tudo, né? A gente é empreendedor, a gente é cientista, a gente é coach, a gente é professor. Então, acho que esse livro vem muito a calhar, né? Porque os seres humanos hoje se conectam e aprendem e criam fazendo perguntas, né? E um dos grandes cases de empreendedorismo, né? Grandes cases hoje de empreendedorismo no mundo inteiro surgem normalmente como uma pergunta. Então, o próprio livro ele começa questionando, dizendo o seguinte: como seria andar pela cidade como se você fosse um milionário? Ficar sentado no banco de trás do seu carro confortável e um educado motorista está se ocupando da navegação. Você não tem que se preocupar com um local para estacionar, você não tem que ir para o meio da rua procurar um táxi, você não precisar se preocupar em carregar dinheiro para pagar táxi, você poder ir relaxado no banco de trás e trabalhando enquanto seu motorista dirige para você. E com essas perguntas, fazendo exatamente essas perguntas, surgiu o Uber. Foi fazendo perguntas que surgiu o Uber, um grande case de sucesso, né? Então, hoje o nosso bate-papo é sobre esse livro, Pergunte Mais, que é o Ask More, publicado em 2017 pelo Frank Sesno. Frank Sesno é um jornalista premiado com mais de 30 anos de experiência, âncora, correspondente da Casa Branca nos Estados Unidos e apresentador de um talk show na CNN. E ele, nesse livro, ele fala sobre 11 perguntas diferentes que ele cita no livro, e que é o que a gente vai debater aqui agora com essa galera. Ele fala sobre perguntas de diagnóstico, estratégica, de empatia, conexão, confronto, perguntas criativas, perguntas de missão, científicas, perguntas de entrevista, entretenimento e perguntas de legado. Então, ao invés de encontrar respostas prontas, faça as perguntas certas. A pergunta certa pode melhorar a sua vida. Pessoas bem-sucedidas sabem fazer perguntas certas e traçam uma rota de ação na sua vida baseado nas respostas que ele obtém. Então, para a gente entender um pouquinho do entendimento de cada um pessoal com esses 11 tipos de perguntas, vamos ver quais foram o tipo de pergunta que mais chamou a atenção de cada um aqui do grupo, né? Vamos debater sobre elas. E aí depois, se a gente não debater todas elas aqui, que são várias, né? Você pode se aprofundar na leitura do livro também, para poder entender mais sobre esse assunto, que realmente é muito legal. Então, para a gente começar esse bate-papo, nós vamos para onde agora nesse Brasilzão nosso de cabeça? Fala, pessoal, tudo bem? Prazer falar com vocês. Meu nome é Magno, falando aqui diretamente de BH. Com muito orgulho, 14 anos que eu sou um supervisor da Herbalife. Sou pai da Nick, da Nath, marido da Úrsula, avô da Laurinha e sogro do João. Noel, depois, se você quiser me colocar como anfitrião, tem o microfone aberto.
É que agora o seu microfone fechou aí, Magno. Solta aí seu microfone. Beleza, abri. Esse livro, ele me chamou a atenção demais quando eu li esse livro. E a partir do momento que eu li esse livro, eu comecei a aplicar. E o que é mais importante dentro de fazer perguntas são perguntas direcionadas. A pergunta ela tem que ser a pergunta para a pessoa certa, porque quando a gente faz a pergunta certa para a pessoa errada, a gente pode colher resultado errado. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento de fazer a pergunta certa para a pessoa certa. E outro detalhe importante que eu pratico, que isso é treino. A gente jamais a gente começa hoje a fazer perguntas e a gente já cria aquela habilidade. A pergunta ela tem que ser feita de uma forma suave. Porque muitas vezes a pessoa nos pergunta alguma coisa, nos pergunta de uma forma agressiva. E isso é muito importante a gente ter esse entendimento da forma que nós estamos perguntando às pessoas. Porque, às vezes, tem coisas que a gente pergunta para alguém do nosso meio de relacionamento, exatamente para fazer a pessoa pensar, e muitas vezes a gente sabe aquela resposta e obviamente, a gente está querendo que aquela pessoa se conscientize de algo, só que em vez de nós fazermos uma pergunta suave, nós fazemos uma pergunta agressiva, tipo com ironia. Então, isso é muito importante, a gente ter esse entendimento de fazer a pergunta certa para a pessoa certa e as perguntas suaves. E um detalhe muito importante quando eu iniciei um trabalho de começar a trabalhar isso na minha mente, fazer perguntas, comecei a fazer com as minhas filhas, com minha esposa, com os meus consultores. A gente, na hora que a gente vai para é, um bate-papo, a gente ter a consciência de que nós temos que fazer perguntas, porque senão a nossa mente esquece e a gente começa a ordenar as pessoas. E um detalhe importante que eu aprendi dentro de fazer perguntas é que ninguém gosta de ser ordenado. É sempre fazendo perguntas, através das perguntas a gente conquista aquilo que a gente está buscando. Eu vou dar um exemplo, tipo, por exemplo, às vezes aqui, por exemplo, que está na minha família aqui, isso aqui é só uma dinâmica para as pessoas entenderem o que é ordenar e perguntar. Às vezes a gente ali faz uma reunião com as minhas filhas, com meu genro, com a minha esposa, a minha netinha, e aí a mesa fica toda lotada de vasilhas, pratos e assim sucessivamente. Em vez de qualquer um na mesa ordenar para que tire a mesa, faça uma pergunta. Pessoal, o que vocês acham da gente dar uma geral aqui agora e já fazer uma limpeza na mesa? Perguntando e jamais ordenando. Por exemplo, se a gente vai fazer, se a gente, um exemplo, eu quero que as minhas filhas comecem a ler todos os dias. Em vez de eu ordenar minhas filhas a ler, filha, olha, papai lê todos os dias, papai escuta resumo todos os dias. Você deveria fazer a mesma coisa. Você deveria começar a ler um livro. Você deveria começar a escutar um resumo. Em vez do Magrão falar isso, o que eu falo? Filha, o que você acha de você começar a ler 1 ou 2 páginas de um livro por dia? O que você acha de você escutar um resumo de 30 minutos? Você acha que vai te ajudar no seu negócio? Você acha que vai melhorar o seu desenvolvimento pessoal?
detalhadamente no nosso negócio ou em qualquer profissional de qualquer outra área que estiver aqui dentro. Por exemplo, um dentista, um médico, um psicólogo, um engenheiro, um terapeuta, indiferente do posicionamento. Eu, no meu entendimento, a menina que ajuda a Úrsula lá embaixo, no espaço de baixo, eu sempre falo com a Úrsula, ensina ela a fazer perguntas. A Alessandra, que a gente tem espaço em cima, a Alessandra já ficou expert em fazer perguntas. Porque quando a gente ordena alguém alguma coisa, se a gente quer buscar algo das pessoas, se a gente perguntar, é muito legal. E muitas vezes o que acontece? A gente começa a ordenar, a gente lembra que tem que perguntar, a gente pode dar uma consertada no meio do caminho. Tipo, por exemplo, eu chego lá embaixo, a pia está suja lá na menina, eu falo assim, filha, dá uma geral nessa pia aí, porque não está legal e tal. Aí, quando eu vejo que eu já dei a burrada de mandar a menina fazer algo, aí eu faço uma pergunta. Tem como você fazer isso agora? Ou, o que você acha? É muito importante a gente ter esse entendimento. Tem um livro que a gente já discutiu ele aqui, que é o Spin Selling, que ele usa 4 tipos de perguntas para fazer fechamento. Eu uso essas perguntas direto. Eu sei até onde no áudio está gravado, quando eu saio para uma apresentação, ou para um fechamento de supervisor, ou para uma venda, ele está entre o 27 minutos e o 29 minutos no livro Spin Selling. Se a gente ouve aqueles 2 minutinhos ali, você já vai fixado na sua cabeça o que você tem que chegar lá na hora que você vai fazer a apresentação, de fazer perguntas. E muitas vezes, com o treino, eu, particularmente, eu respondo perguntas perguntando. Eu jamais, por exemplo, se eu quero desenvolver um assunto com uma pessoa, a pessoa me faz uma pergunta, eu respondo a pergunta dela perguntando. Porém, isso é um treino que a gente tem que fazer todos os dias. A gente tem que aplicar todos os dias. E quando a gente aplica isso, eu tenho certeza absoluta. Relacionamento muda, com a esposa, com os filhos, com os consultores, com os amigos. Tudo em nossa volta, quando a gente começa a fazer perguntas, a gente muda. Tem muitas vezes, quando eu estou fazendo alguma sessão de acompanhamento, de coach, ou de algo para dar um up em alguém, mas com muita delicadeza, eu falo assim, olha, eu sempre, aí eu falo e eu faço a pergunta depois, pessoal, olha, eu sempre, quando as pessoas se aproximam de mim, eu tenho o hábito que essas pessoas saiam melhor do que chegaram. Aí a pessoa pensa, assim, eu posso te fazer 4 perguntas, mas super delicado, sem agressividade, sem nada. Aí eu falo para a pessoa fala, lógico, eu vou fazer 4 perguntas para você, que depois você me fala se pode ajudar você a mudar a sua vida. Aí eu falo, o que você está fazendo que você tem que parar de fazer? Isso muito no particular com a pessoa. O que você não está fazendo que você tem que começar a fazer? O que você está fazendo que você tem que botar pressão? E quando você botar a cabeça no travesseiro, você faz a última pergunta do dia. E eu faço isso todos os dias. O que eu fiz hoje me aproximou do meu propósito, do meu objetivo, ou o que eu fiz hoje me distanciou do meu propósito, do meu objetivo? E aí, quando a gente faz essas perguntas para nós mesmos, a gente tem consciência que nossa vida, com certeza absoluta, pode mudar. Beleza?
nós iremos para onde agora? Gente, que aula, hein, velho? Que aula foi essa agora? Além de saber que a gente tem que fazer a pergunta certa, é saber se a gente está fazendo a pergunta para a pessoa certa e a forma como a gente está fazendo a pergunta, né, cara? Que profundidade, velho. Você é show, Magno. Vamos para onde agora, turma? Bom dia, pessoal. Meu nome é Anael Dias, falo de Congonhas, Minas Gerais. Supervisor da Herbalife há 3 anos. E o Magno é fera nisso. A gente já tem, eu participo junto com ele aí quando a gente estava no presencial, né, nos STS, e já aprendi muito com o Magno aí essa questão de pergunta. E fantástico, realmente a forma, né, o que você pergunta, né, e a forma que você pergunta faz total diferença. A questão da pergunta, a pergunta ela é tão fantástica porque ela faz a gente pensar, né? Ela traz uma clareza, né, para o nosso raciocínio e para o raciocínio da pessoa. Então, igual o Magno falou, quando a gente quer influenciar uma pessoa, né, ou a gente quer mostrar para ela o nosso ponto de vista, é interessante a gente realmente fazer perguntas para ela, em vez de afirmar, né, em vez de dar uma ordem para a pessoa. E uma coisa que esse bate-papo que a gente faz aqui está sendo incrível para mim, para minha esposa, para a gente se desenvolver. E tenho muita gratidão. E tem o livro que a gente tinha batido um papo aqui, do porquê, né? Comece com o porquê, né? Que falou para se perguntar qual que é o porquê de você fazer as coisas que você faz. E aí o Magno deu essa ideia, ele tinha comentado sobre uma cliente dele, qual que é o porquê que ela toma o ômega 3. O Magno tinha contado essa história. E aí eu comecei a perguntar para as minhas clientes, eu e a Kalinte, qual que é o porquê que elas tomavam a nutrição da Herbalife, né? E aí elas falavam, para perder barriga, para emagrecer, que a gente já esperava isso, né? E aí a gente começou a falar, não, beleza, esse é seu porquê, tá tudo certo. Mas sabe o porquê que eu tomo a nutrição da Herbalife? É por causa de longevidade, é por causa que a nossa alimentação a gente está precisando de nutrientes, a gente não ingere os nutrientes que a gente precisa. E a gente começou a explicar isso e foi assim um negócio assim fantástico. Então as perguntas elas trazem uma clareza que é fantástico. E quando a gente faz pergunta, a gente se torna também uma pessoa mais interessante, né? A gente, numa conversa, quando você faz a pergunta certa, né? Apropriada, você se torna uma pessoa interessante, uma pessoa que está ali querendo saber algo mais, né? E quando a gente faz isso, a gente domina a conversa, né? A gente consegue levar a conversa para o objetivo que a gente quer. E a gente faz isso muito bem no processo de venda, né? Tem até eu estava no começo, né, da Herbalife, eu tinha um pouquinho de dificuldade com fechamento de venda. Eu tinha visto até um método socrático que chama, que se você faz 3 perguntas para a pessoa, acompanhando uma linha de raciocínio, e a pessoa ela responde sim para essas 3 perguntas, a próxima pergunta que você faz, ela também, provavelmente, ela vai responder sim. Eu tinha visto isso, inclusive, num áudio do Salazar, do Eduardo Salazar, ele contando um pouquinho. Por exemplo, se você quer influenciar a pessoa que nem a gente trabalha, para ela comprar um produto seu, você pergunta, que é relacionado à saúde, você pergunta, você concorda que a obesidade hoje é um problema que está agravando a saúde de várias pessoas? Aí a pessoa, sim. Como que você quer estar? Você quer viver muito para aproveitar sua família, aproveitar seus filhos? A pessoa, claro. Você gostaria de ver seus netos crescer, sua família crescer, cara? Lógico. Então, você concorda que você precisa cuidar melhor da sua saúde? Concordo. Então, você vai querer o programa A, o B ou o C? O que é o melhor para você? Entendeu? Então, isso é fantástico, esse método socrático que eu tinha visto. Você faz 3 perguntas para a pessoa, se ela concordou com essas 3, a última, provavelmente você falar com ela, ela vai concordar.
Uma coisa que eu passei também a aplicar nesses últimos dias também, que eu achei bacana, às vezes a cabeça nossa fica com muita coisa, muita informação, a gente fica meio doido, e a gente precisa fazer perguntas para nós mesmos, né? Para trazer justamente essa clareza de raciocínio. E aí eu passei a pegar um caderninho e aquilo ali que está me perturbando, por exemplo, meu negócio, eu não estou tendo um resultado muito legal, espera aí. Igual o Magno falou as perguntinhas, essas por últimos aí, o que eu tenho que colocar pressão, o que eu tenho que começar a fazer, o que eu já estou fazendo eu posso melhorar, né? E aí eu comecei a fazer essas perguntas também. E quando você coloca isso no papel, eu acho que fica mais claro ainda, porque quando você vai escrever a pergunta, eu estou sentindo isso para mim, você escreve a pergunta e você vai respondendo ali no papel, para você escrever, você tem que ir raciocinando, cara. Então, é um negócio muito bacana e fez eu refletir muita coisa. Às vezes brigava com a minha esposa e perguntava por que aconteceu essa situação? Por que eu fiquei chateado com ela? E aí você vai vendo, não, espera aí, eu tive essa responsabilidade, aconteceu isso, e aquilo ali vai trazendo uma clareza. Então, é um negócio que eu estou fazendo que é muito bacana também. Tá, pessoal? Então, vou passar a bola para frente aí. Essa é a minha contribuição de hoje. Nós vamos para onde? Bom dia, gente! Ótimo dia! Poliana, falando aqui de Itabira. Gente, que sensacional! Magno, eu viajei em você falando, né? Porque às vezes eu fecho a câmera porque eu estou no meu trajeto de vir para o espaço. Aí, na hora que eu chego, eu já preparo meu chá e eu gosto de assistir sentadinha aqui. Eu viajo, gente. Eu estou parecendo velho. Eu tenho que estar no mesmo lugar com minha caneca de chá e prestando atenção. Mas eu achei sensacional. Eu vou ter que comprar esse livro. Estou apaixonada com esse podcast. E, assim, vendo os insights aí, vendo o Magno falando, que aula, Magno. Que gratidão, tá? Muito obrigada por todas as palavras, por tudo que você falou, porque, assim, é muito sensacional que você começa a pensar coisas assim, até sua família, né? E eu vou dar um exemplo aqui, assim, sem citar nomes, mas eu vou dar um exemplo que eu acho que vai encaixar demais. Eu sou filha única mulher, né? Eu tenho 3 irmãos. E nós somos muito diferentes, né? Acho que como toda casa. E, assim, tem um irmão meu que ele é muito impulsivo. O que vem, ele é tipo Bolsonaro. Tipo assim, não fala o certo, talvez, muitas vezes, né? O que ele fala tá certo, sem querer questionar a política aqui, mas ele não sabe falar. Tipo assim, ele fala a coisa que é certa, mas ele não sabe falar. E isso que Magno falou é muito sensacional. Porque quando você vai fazer pergunta, não é só você fazer pergunta. Você tem que fazer a pergunta com o coração aberto. Então, essa leveza que Magno falou é aquele coração aberto, sem armas. Desarma e faz a pergunta. Por que eu estou falando isso? Pensa comigo. Muitas pessoas passam problemas em casamentos, né? Eu estou com uma amiga muito próxima que está com um problema no casamento. E muitas vezes, assim, eu falei para ela de uma forma que agora eu vou mudar a minha forma de falar por causa desse podcast. Porque eu tenho que fazer a pergunta para ela e com leveza. Porque muitas vezes eu falei assim, ai, amiga, mas por que você está com ele, então? Tipo assim, larga a mão logo. Não é assim. Sabe, eu aprendi aqui que eu tenho que falar assim para ela. Amiga, mas então tá, vamos raciocinar. Por que você casou? O que te levou a casar? Pensa aí. Porque aí, quando você faz a pergunta com leveza, que você desarma, ela vai estar com o coração aberto para me responder o motivo. Porque todas as vezes que eu falei com ela, ela ficou com raiva. E ela falou, é mesmo? Não sei o quê. E aí isso cria uma raiva na pessoa. Então, sensacional esse raciocínio, assim,
essa fala de Magno me fez lembrar de muitas coisas. Inclusive, esses dias meu irmão estava com... Isso é uma má formação quando ele era embrião ainda, né? Na formação, existe um negócio, eu esqueci o nome do negócio, que não existe, não tem a formação completa da coluna, aí no final da coluna dele, não formou completamente, acho que chama cisto pilonidal, uma coisa assim. E aí, de tempos em tempos, esse cisto, lá, gente, pode nascer de tudo, até unha nesse negócio. E aí, o negócio começa a inflamar, começa a crescer demais, e ele tem muita dor. E aí, ele mora, tipo, né, assim, nossa, se eu falar, vai dar na cara, se tiver alguém aqui. E aí, enfim, a namorada lá, né, pediu para minha mãe esquentar a água, que meu irmão estava com muita dor. E aí, meu outro irmão vendo aquilo, ele achou um absurdo, porque ela estava indo para a academia e pediu a minha mãe para esquentar a água. E aí, ele ligou para o meu irmão. Ele ficou com tanta raiva que ele ligou para o meu irmão no ambiente de trabalho dele, e começou a falar: que você tá fudido, que essa mulher é sua, que essa mulher é sua não sei o quê, que você tá perdido, que nananã. Enfim, qual era a pergunta que ele tinha que ter feito? Você não acha que, né, que a sua companheira deveria esquentar essa água para você? Será que é minha mãe que deveria fazer isso? E se ela fizesse, será que você não sentiria, né, mais amado, que ela não estaria mais, você não ia sentir que ela estaria mais preocupada com você? Porque aí, quando ele falou xingando, meu irmão é muito calmo, sabe? Esse meu irmão, ele falou assim: realmente, eu tô perdido mesmo. Mas assim, ele não fez meu irmão raciocinar. Ele não fez meu irmão perceber. Nossa, é mesmo, né? Acho que isso seria o papel dela. E assim, também eu poderia chegar perto da minha cunhada e falar assim: você não acha que isso é um papel de companheira? Né? Você cuidar, você custa, tipo, você não ir na academia hoje, ou você atrasar um pouquinho. É só assim, um pensamento, tá? Então, assim, você faz a pessoa raciocinar e com leveza e desarmado. Eu acho que a pessoa ela vai ter mais vontade de fazer do que se a gente fizer a pergunta com raiva ou falar com raiva. Então, vem aquela frase, né? Tudo é a forma como você fala. Realmente é. Tudo é a forma como você conduz, como você pergunta, como você fala. Até para questionar, você tem que saber a forma correta de dar leveza para esse questionamento e não virar briga. Isso vale para todos nós, né? Como pais, como irmãos, como filhos. Eu acho que assim, esse livro realmente é um livro que eu vou comprar hoje, sensacional. E a forma como o Magno conduziu, assim, foi muito extraordinária. E eu acho que é dessa forma mesmo, né? E se a gente contribuísse mais aqui? Será que não teriam outras pessoas com raciocínios diferentes, ou então com uma forma diferente de estar conduzindo, igual quando a Lúcia coloca, né? Ela sempre conta uma história. Eu acho muito interessante essa forma de você contar uma história, colocar alguma coisa da sua vida, trazer alguma coisa da sua vida, porque outras pessoas podem estar passando a mesma coisa. Então, quando você traz algo da sua vivência, do seu dia a dia, dentro dos livros que a gente né, tá aqui falando, tá aqui discutindo, eu acho que eu sempre tenho isso comigo, fica mais claro. Teve uma vez, só para finalizar, eu estava numa reunião
Eu sou católica, mas assim, gente, eu não tenho religião assim aberta. Se me chamar para ir numa igreja evangélica, eu vou, já fui várias vezes, amo. Se me chamar para ir num centro espírita, eu vou, porque eu acho que onde está falando coisa boa, onde está pregando, né, a palavra de Deus, está tudo certo. E eu fui numa reunião espírita e, gente, isso me marcou. O cara, ele era chefe da Copasa em Diamantina e ele estava conduzindo, né, ministrando a reunião. E ele contou uma história que eu acho que até alguém colocou aqui, eu não sei se foi aqui, é tanto grupo, eu não sei se foi nesse grupo. Ele estava falando sobre não julgar para não ser julgado. Esse era o tema da palestra dele. E aí ele contou a história do pacote de biscoitos. Eu acho que foi até a história de um mendigo. Eu não sei se foi aqui. E, enfim, estavam no aeroporto, tinha uma pessoa sentada lendo jornal, chega uma pessoa desesperada, porque já estava quase na hora do voo, a pessoa senta, põe a bolsa, uma mulher, e daí ela, muito apavorada, aí o cara pega do lado dela, abre um pacote de biscoito e começa a comer. Ela olha aquilo e fala, que abusado, pensa, né? Não fala, pensa, que abusado, pega meu pacote de biscoito, abre e ainda começa a comer. Aí ela foi e pegou um também e começou a comer. E aí ela pegava um, ele pegava um, ela pegava um, ele pegava um. E ela com muita raiva daquilo, gente, mas que cara folgado, eu nem ofereci para ele. E aí chegou no último biscoito do pacote. Ela falou assim, agora eu quero ver o que esse ordinário vai fazer. Aí ele pegou, dividiu, comeu a metade e deixou a outra metade. Ela pegou, com muita raiva ainda, comeu e chamou o voo e os dois se levantaram e foram. Coincidentemente, eles estavam um do lado do outro na poltrona. E aí, muito desesperado, porque foi tudo muito rápido e tal, ela pegou a bolsa dela, pegou as coisas dela, colocou no compartimento, sentou e aí ela relaxou, porque ela já estava dentro do avião e tal. E aí ela foi mexer na bolsa dela, o pacote de biscoitos dela estava dentro da bolsa. Ou seja, ela comeu o biscoito do cara. E o cara, muito gentil, ainda dividiu o último biscoito. E isso eu vi um vídeo, se eu ver esse vídeo, eu não sei se foi no Aplicando Teoria, foi com uma pizza. Tinha um mendigo, né? Aí o mendigo entra na lanchonete e um cara todo engravatado tinha pedido uma pizza. E foi esse vídeo, eu vou ver se eu coloco ele no grupo para vocês verem, é a mesma ideia. O mendigo vai e divide a pizza dele com o cara, enfim. Então, assim, a gente às vezes faz julgamentos até internos, né? Às vezes a gente não fala, mas estamos o tempo todo julgando a atitude do outro. E se a gente, né, perguntasse, talvez com leveza, a gente não faria tantos julgamentos e a gente não ficaria em situações constrangedoras, né? Então, assim, sensacional. Amei começar essa sexta-feira com este livro, com essa explicação de Magno, que fez a gente raciocinar, fez a gente viajar em várias situações da vida. E essa é a minha contribuição para essa sexta-feira abençoada. Um beijo para todo mundo e nós vamos para onde? Ô, Poli, só para chutar para o gol aqui, a sua amiga, e eu tenho certeza absoluta que é amiga, porque ela chega para você outras vezes, já falou sobre isso, o primeiro detalhe, no meu entendimento, que você deveria fazer para ela, como eu fiz com uma pessoa que frequenta o nosso espaço, que ela é dona de laboratório, de um nível muito elevado, é você perguntar para ela, assim, amiga, você tem interesse em melhorar esse relacionamento com seu marido? Se ela falar que sim, você faz outra pergunta para ela. Você acha que seu marido só tem defeito?
Aí, se ela falasse, não, não tem qualidade, tava assim, você topa a gente colocar no papel aqui as coisas que te incomodam, que são os defeitos, e as coisas que ele tem de bom? E quando a gente coloca isso no papel, eu sempre falo isso para minhas meninas aqui, eu sempre ensino, botar de um lado o ponto negativo e do lado direito o ponto positivo. E como ela é sua amiga, você pode falar para ela, você pode perguntar para ela se ela acha que tem alguma coisa nela que pode melhorar para o relacionamento melhorar. Aí eu tenho certeza absoluta que você pule com essa sabedoria, porque eu sou apaixonado por você, eu tenho uma admiração por você, que é uma coisa absurda, e esse coração seu é uma coisa maluca. Eu tenho certeza que você vai poder ajudar essa amiga sua. Eu sempre falo isso aqui com minhas meninas. O que o papai pode melhorar? Pergunto para a Úrsula, o que eu posso fazer para melhorar? Porque quando a gente faz esse tipo de pergunta, a pessoa também reflete e começa a se perguntar o que a gente pode melhorar para que nós possamos melhorar os nossos relacionamentos. Beleza? A gente vai para onde agora? Enquanto a galera vai pensando aí para soltar o microfone, isso tudo que vocês estavam me falando me veio na cabeça aqui enquanto eu estava ouvindo o podcast, que a Polly falou, né? A partir do momento que eu ouvi esse podcast, eu percebi que eu tinha que mudar alguma coisa ali. Idem, cara, ele falou um trecho lá da gente não perder a essência de criança na hora de perguntar, né? Porque a criança pergunta realmente aquilo que está dentro dela, que ela tem a ânsia de aprender, né? Então, as perguntas vêm com esse intuito. E aí ele fala que a gente é que vai tirando isso da criança, né? Os pais e os professores, né? Respondendo, às vezes, sem ser do jeito que seria o jeito correto de responder. Ele dá aquele exemplo, né, da criança quando ela pergunta, papai, mas por que você está indo trabalhar? E você, às vezes, naquela loucura da correria, do nervosismo, fala, estou indo trabalhar porque tem que ganhar dinheiro, filho, tal. E eu falo isso, às vezes, para minha filha, cara. Quando eu vi isso no podcast, eu falei, meu Deus do céu, o que a gente responde sem pensar, né? E ele dá aquele exemplo, não, filha, papai está indo porque tem uma missão de ajudar as pessoas. Papai tem um dom de fazer as pessoas se sentirem melhor. É totalmente diferente, cara. A mensagem que a gente pode passar e ficar incutido no subconsciente de uma criança, para ela realmente desenvolver nela essas questões, cara. Às vezes a gente não para pensar na importância de uma resposta, né? Até isso a gente tem que pensar com carinho, com coração, né? Porque se a gente fala simplesmente por falar, isso pode ter um impacto, de repente, na vida de uma pessoa que a gente não tem noção da dimensão, né? Então, ele fala muito a questão da empatia, que empatia não é você se colocar no lugar da pessoa, é você se colocar no lugar da pessoa sendo a pessoa. Isso passa com a gente quando a gente tem uma pessoa obesa ou que come por ansiedade dentro do nosso grupo, né? E de repente a gente sempre foi magro. Então, se de repente você se colocar no lugar da pessoa e que na sua cabeça você fala, não, é tudo muito simples, porque para você é simples, para aquela pessoa não é simples. Então, quando você se coloca no lugar dela e se imagina na situação dela, como obeso, como, né, compulsivo, aí sim a gente cria empatia, né? A empatia é a gente se ver no lugar da pessoa e realmente se conectar ali, fazendo a pergunta com tudo isso que a gente está falando aqui, né? Com carinho, com amor, com respeito, com suavidade, e aí a gente consegue realmente obter o melhor daquela pessoa. É muito legal tudo isso, né? Vamos para onde agora? Ô, Noel, quando o pessoal vai pensando aí, nós vai falando, né, Sô? Cara, esse negócio que você comentou aí é profundo demais. Porque quando a gente imagina isso, lá na profundidade,
Porque é só através dos estudos, da gente ter consciência, é que a gente vai se melhorando. Então, você imagina bem, quando ele falou isso no livro, e quando o pai fala lá que não tem, papai tem que trabalhar, o que mentalizou na cabecinha da criança? Que quando ele crescer, ele vai trabalhar e vai se afastar da pessoa que ele ama. Então, quer dizer, o trabalho para aquela criança ali, que não tinha, e naquele momento, o entendimento que tem que trabalhar para colocar as coisas dentro de casa, para a sobrevivência, o entendimento da criança é que o trabalho era ausentar aquele ente querido, a pessoa que ela ama, de perto dela para ir trabalhar. Então, esse é o pensamento. E é a mesma coisa, muitas vezes, quando a gente está trabalhando, que às vezes a mãe tem um problema de excesso de peso, ou o pai tem compulsividade em comer, obviamente que aquilo ali também afeta os meninos, as crianças, que normalmente, quando a mãe é obesa, o pai é obeso, normalmente ali 2, 3 filhinhos também estão na mesma situação, porque é o que coloca dentro de casa é que vai fazer com que aquilo ali vá acontecendo com a pessoa. Então, isso, cara, esse fato aí que você tocou aí agora é muito importante. E quando a gente se depara com essa situação, essa semana mesmo eu fui atender uma menina que ela tem 3 filhos e estão todos os 3 no mesmo caminho, menino de 7 anos, 9 anos, 10 anos, tudo. Eu comecei a fazer perguntas para ela sobre a situação dela. Ela tem, acho, uns 40 anos e ela está com mais de 100 quilos. Eu falei, fiz perguntas para ela suave de como seria o futuro dos meninos. Eu falei assim, olha, você está com 40 anos, a comida há 40 anos atrás, você concorda comigo que era diferente da comida de hoje? E hoje, os seus meninos, você concorda que eles têm muito mais possibilidade de comida ruim do que propriamente você teve lá no início da sua vida, que 40 anos atrás a comida era diferente. E não tinha tanta fartura como tem hoje dentro da casa, dentro do supermercado, tanto supermercado aí à vontade, tanta coisa que aquilo ali nos proporciona a possibilidade de comer muito, né? Então, se a gente não tiver o trabalho da mente, conscientização, isso vai virando uma coisa assim, ó. Um exemplo é que quando as minhas meninas, as duas, eu tenho uma de 26 e uma de 34, a minha netinha, olha para você ver, minha netinha tem 2 anos e meio, nunca colocou açúcar na boca, 2 anos e meio, por causa de consciência, porque lá, quando as minhas meninas foram criadas, isso é conscientização de hoje, treinamento que tem, porque lá no meu passado, minhas meninas comiam doce com força, porque eu colocava dentro de casa. E como a minha filha já educou a minha netinha a não comer açúcar, o que vai acontecer com os filhinhos dela? A mesma coisa, né? Conscientização. Show de bola, viu, Noel? Se lembrar dessa parte aí. Ô, Noel, 6h46, eu vou ter que tirar foto. Pessoal, eu vou fazer um café da manhã agora. Quem é da Herbalife aqui que quiser participar, vou botar a flyer aqui no grupo, depois que terminar aqui, vai ser 7 horas, mas eu tenho que me preparar alguma coisa. Vou fazer o café da manhã com o Hélio Arthur agora. Vamos tirar a fotinha aí, ô Noel? Show, hein? Olha o presente aí no café da manhã. Terminou aqui a nossa bate-papo, ainda café da manhã com o Hélio Arthur, ó. Show. Vamos abrir as telinhas aí para a gente tirar uma fotinha linda aqui para registrar esse momento desse dia hoje, que está top. Isso aí, Gerlane, Adriana, mais alguém para abrir a telinha? Então, 3, 2, 1, sorrisão. Deixa eu só voltar no grupo aqui. Ctrl V. Ok, está lá no grupo. Beijão, Magnão. Daqui a pouco a gente se vê. Beijo, meus amores. Deus abençoe e até segunda, né? Show. E aí, turminha? Vamos para onde agora? Olá, gente. Bom dia. Estamos aqui em Brasília. Meu nome é Lúcia Bandeira, sou supervisora Herbalife, com muito prazer, há 26 anos. E estou aqui nesse grupo cada dia melhor, cada dia aprendendo mais. Eu não precisava mais falar nada, porque o que eu já aprendi aqui hoje já foi uma lição que vai ser o antes e depois
desta aula que nós recebemos agora. Porque a grande diferença que a gente, todos aqui que falaram, sentiram que o problema não é o perguntar, né? É o como, né? É colocar amor no que a gente está fazendo, não fazer ironia, não, sabe? Então, às vezes, a gente nem está sendo irônico, mas a tonalidade da voz, a pressa com que a gente responde, o não se colocar no lugar do outro, isso aí é fantástico, porque, infelizmente, a gente tem muito o julgamento, né? A gente pensa que não está julgando, mas a gente vai muito pelo que o que a gente pensa é a verdade. E você ter essa paciência de escutar a verdade do outro muda tudo. Então, eu espero que realmente eu consiga colocar em prática, que a gente consiga colocar em prática, porque há uma diferença muito grande entre o saber e o que nós somos movidos, que é pelo nosso emocional, pela nossa pressa, pelo dia a dia. E esse livro também, o que mais me chamou também a atenção, que eu acho que indiretamente já foi falado, faça perguntas que empodere o outro, né? O nosso poder do empoderamento. Então, se você pode levar alguém a imaginar que existem infinitas possibilidades, a pessoa não se limita também. Então, assim, perguntas que abram esse horizonte, né? Então, assim, é uma arte, né? Tem que colocar realmente na prática, porque é a arte de perguntar que está em jogo, não é perguntar somente. E achei muito interessante quando ele fala assim, experimente estar numa conversa e durante essa conversa você nunca falar a palavra eu, né? Porque quando você fala o eu, você quebra a empatia. E quando você faz o outro se colocar, né? Quando você tenta fazer com que você esteja ali para abrir possibilidades e não para chegar com a sua verdade, né? Então, é algo que não deve ser fácil, né? Com certeza, a gente está aqui na teoria, mas a prática é que vai mostrar para a gente, mas é só praticando que a gente muda. Então, essas perguntinhas mágicas, né? Por que eu estou fazendo isso? Se isso está me aproximando ou está me afastando do meu propósito. Então, a gente está vendo aqui no nosso estudo que uma coisa puxa a outra. Se você não sabe o seu propósito, como é que você vai saber se você está se aproximando ou se afastando do seu propósito, né? Então, realmente é muito rico tudo isso que a gente tem discutido hoje. E, acima de tudo, eu vejo que o nosso papel como consultor Herbalife, o que a Herbalife sempre mostra para a gente, sempre, é que nós estamos aqui para crescer como pessoa, né? E uma das primeiras frases que eu escutei na Herbalife, eu carrego até hoje, né? Que eu acho que eu já até falei quando o Henrique Menberg falou no primeiro vídeo, que foi vídeo cassete que eu escutei, que ele fala assim, dinheiro é importante, né? Mas ele até, assim... Tá. Às vezes é mais importante quando a gente não tem do que quando a gente tem. Então, ele deixa de ser a coisa mais importante, porque o que está mais importante é a pessoa que a gente se transforma nessa caminhada. Então, não é à toa que 6 horas da manhã a gente está aqui buscando essa nossa transformação. E se a gente está, é porque a gente acredita na transformação, né? Então, esse acreditar e levar essa esperança para as pessoas, que elas acreditem na transformação delas, quando elas vão mudar o hábito, quando elas... Até a forma de... Eu sempre pergunto muito para os meus clientes, assim, você acredita? Eu falo assim, você acredita que é possível? O que está te impedindo de acreditar nessa sua transformação, nessa sua mudança, né? E a pessoa fica assim, você está acreditando em mim se eu não estou acreditando? Então, a gente passa muito tempo falando, às vezes, Lúcia, mas eu acho que é impossível parar de comer doce. Teve uma pessoa que fala, eu acabo de almoçar, eu já estou pensando no doce. Aí eu falo assim, você acredita que você pode ir mudando um pouco o tipo de doce que você está indo buscar, até que esse doce não passe mais? Não vamos brigar, porque aí eu levo a pessoa a pensar que, assim, eu não vou me proibir, mas conversa mais com o teu corpo, te percebe tantos minutos depois que você comeu aquele doce, como é que cai a sua energia, vai se percebendo e vai me falando. E a pessoa, teve até um jovem que ele chegou para mim, ele falou assim, Lúcia, quando tu começava a falar para eu me perceber e eu conversar com o meu corpo e conversar com a comida,
tenta, faz esse teste, né, para ver o que acontece. E aí eu falava assim, ai, meu Deus, tá viajando. Aí eu falo assim, mas eu tô aqui para a gente viajar junto, porque se você não botar sua mente para viajar, para você se ver lá na frente, o que a gente está fazendo aqui? Então, assim, gente, as infinitas possibilidades que a gente tem, esse poder de se transportar, esse poder de viajar. Então, eu poderia dizer que nós somos astronautas, porque se você não se perder no tempo, e você não se visualizar nesse tempo, assim, você fica muito naquilo que você está vendo, no momento presente, concretizado. Mas se tudo que hoje está acontecendo no mundo, alguém já viu na sua imaginação, alguém já viajou. Então, se a gente não abrir essas infinitas possibilidades de viajar, a gente está indo para onde, né? Então, são coisas que a gente realmente viaja junto com a pessoa que está ali junto com você, mas levando essa pessoa a fazer a viagem. E eu lembro, só para a gente encerrar, 20 anos atrás, há 26 anos atrás, a minha primeira cliente era uma adolescente que ela estava muito depressiva e assim, demorou a criar a empatia, porque com o cliente tem que confiar em você, ele continua com você, é por você, não é pelo produto. E aí, em um determinado momento dos nossos encontros, que eram semanais, né, que eu queria fazer a medida da pessoa toda semana, porque eu queria provar para mim mesma que aquele produto funcionava. Então, o meu cliente era... E como é até hoje, né? Quer dizer, as pessoas que me procuraram pedindo ajuda para fazer uma transformação no seu corpo, essas pessoas me ensinaram muito, porque eu não tive essa necessidade de perder 20 quilos, 30 quilos, 40 quilos, como eu já ajudei algumas pessoas neste processo, né? E essa menina, um dia que eu falei assim para ela, lembra de uma roupa que você gostaria de usar e que você ainda não doou essa roupa? Ela falou assim, eu já doei quase tudo, mas tem um macacão que eu penso, como seria bom se eu voltasse a usar essa tal roupa? E eu falei assim, então, ainda tem possibilidade de você recuperar? Ah, tá com uma prima minha, eu vou perguntar para ela se ela me empresta, e ela vai saber que eu não estou ainda entrando na roupa. Eu falei, mas é bom que você deixe ele assim, para você ver, assim, uma hora eu vou entrar nessa roupa. E aí, quando você pensar em fugir um pouco da nossa programação, você pensa na roupa, quer dizer, a pessoa se visualizar ali, né, as possibilidades infinitas. E aí eu falei assim, qualquer que seja a hora da noite, do dia, que você entrar nessa roupa, você vai me ligar e vai me falar que você conseguiu. Isso passou um tempo, e eu acho que era umas 11 horas da noite, o telefone toca, ela me chamava até de tia, né? Assim, tia, tô saindo para uma balada, adivinha a roupa que eu estou vestindo, né? Então, assim, são coisas que me marcaram, né? Quer dizer, assim, que ela acreditou, que ela tinha, ela abriu a possibilidade. Então, assim, olha o poder que a gente tem, né? De vários, se eu passasse o resto da manhã aqui falando das várias possibilidades, mas, assim, é a pessoa que tem que saber. E só para encerrar, um dia chegou uma pessoa para mim, há muito tempo atrás também, e a pergunta, a gente tinha as perguntinhas, a Herbalife já ensinou a gente desde o começo a trabalhar com as perguntas, né? Qual o seu objetivo, né? Quantos quilos você quer ganhar ou perder, porque a Herbalife é para manter, perder ou ganhar, e eu tinha certeza que a pessoa ia falar assim, eu estou aqui porque eu preciso ganhar alguns quilos. Eu achava que eu estava diante de uma cliente que queria ganhar, né? Aí ela falou assim, porque eu ainda quero perder tantos quilos, sabe? Aí a gente foi conversando e eu falei assim para ela, tá, então vamos concretizar isso, realmente, o que você está querendo? E a gente foi conversando, no final ela falou assim, não, Lúcia, agora que eu entendi que eu quero é ganhar massa e perder gordura, mas foi ela que chegou a essa conclusão, porque naquela hora eu tive vontade de dizer assim, e que tal? O que você acha? Sabe? Então, assim, às vezes você decide para a pessoa, porque a pessoa ainda não sabe as infinitas possibilidades que a Herbalife tem para dar para cada um. E quando a gente abre essas, sabe assim, o que você se sente, por que você quer isso, e vai levando a pessoa para refletir, ela mesma dá a resposta. Agora, cadê a nossa paciência, né? De ouvir e fazer a própria pessoa chegar nesse ponto, o que ela realmente precisa. Então, gente, eu preciso aprender muito ainda. Estou muito grata todas as manhãs que eu estou aqui aprendendo com vocês, e realmente nós temos infinitas possibilidades dentro desse grupo e dentro da Herbalife, e quando a gente muda nosso estilo de pensar e de agir. Muito obrigada mesmo, e vamos para onde agora? Que show, Lucinha.
isso que você falou aí, cara, eu até tinha grifado aqui nos textos, né, do áudio, perguntas criativas de viagem no tempo. O primeiro passo da solução de um grande problema. Fazer aquelas emoções visitarem o futuro, você se imaginar naquele cenário de sucesso ideal e depois imaginar o que você fez para chegar lá. Olha que legal. A pessoa se imaginar na roupa, né? Se imaginar naquela transformação corporal no biquíni de lacinho, no seu físico ideal, de sunga e se sentindo super bem na praia, naquele vestido, naquele macacão que ela idealizou, ela já viajou, né? Alimentou o corpo com aquela sensação boa. Aí agora faz a outra imaginação. O que você fez para chegar lá? E essa imaginação vai ser o plano de ação. Então, a partir de agora, o seu plano de ação vai ser fazer isso para chegar lá. E ela deixa de se auto-sabotar, né? Que aí ela, poxa, então essa visão do futuro e a clareza do que eu tive que fazer para chegar lá é o que eu tenho que fazer. E aí a autossabotagem começa a não ter mais. E a questão da pergunta de criatividade, né? O que você gostaria de fazer na sua vida se você tivesse certeza que não ia falhar? Tirar os entraves, né? A criança quer ser astronauta, só que a gente, quando responde a pergunta, a gente fala, não, ser astronauta é meio impossível. E aí a gente não responde. Mas se você tiver certeza que você ia ser astronauta, que nada ia te impedir de ser, você responderia isso? Né? Então, o que você gostaria de ser se tivesse certeza que não ia falhar? Isso liberta, isso tira uma coisa chamada medo. Né? Porque quando a gente responde sem o medo de não conseguir, a gente responde com mais sinceridade. Então, libertar o medo da pessoa. Né? E, por último, aquela questão, a pergunta do legado. Né? Que legado que você gostaria de deixar para o seu neto, para o seu filho? O que te faz sentir bem? Se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você está fazendo hoje te deixaria feliz? São aquelas perguntas, né, que a gente tem que se fazer no final do dia, quando a gente deita a cabeça no travesseiro. O que eu fiz hoje me deixaria feliz se fosse o último dia da minha vida? Como é que foi o meu dia hoje? Né? E assim a gente vai pensando. Perguntas certas. Esteja presente na conversa. Limpe a sua mente. Se conecte. Se coloque no lugar da pessoa, sendo a pessoa. Não é me coloque no lugar dela sendo eu, não. A gente tem que se sentir realmente na pele da pessoa para a gente criar essa conexão. E aí a gente realmente consegue fazer as perguntas certas, porque aí vem do coração. E quando vem do coração, não tem como você fazer a pergunta errada. 7h, turminha. Temos mais alguém ainda que queira aí contribuir com sua visão, com sua missão de ajudar pessoas? Ô, Noel, eu só queria... Eu até anotei eu anotei, fiz uma anotação aqui, só para concluir, né, os pensamentos. Muitas vezes eu acho que não conseguimos fazer perguntas com amor e com leveza, porque a gente quer impor a nossa verdade. Então, a gente tem que tentar parar de querer impor o que a gente pensa e começar a abrir o coração mesmo e fazer aquela pergunta, né? Com amor. Então, eu queria, porque me veio o que vai isso aqui. tocar a pessoa, né? A nossa verdade não é a verdade da pessoa. Isso, exatamente. Que legal, cara. Muito legal. Noel, assim, agora é um pedido para a gente pegar o livro com um pouco mais de antecedência. Sim, eu conversei isso essa manhã com o Magno. Né? Normalmente essa é uma atribuição que o Igor estava fazendo, mas ele estava numa loucura de correria, que eu combinei com ele. Sempre no final do nosso chat, por exemplo, terminando agora, 7h02. Daqui a pouquinho, 7h30, eu já vou colocar o próximo livro de amanhã. Que aí a gente tem aí 48 horas para a gente estudar com calma, se aprofundar. Se tiver o PDF lá, a gente entra no PDF, grifa o que tem que grifar, e a gente consegue aprofundar melhor, né? Para poder estudar. Então, vamos fazer assim nessa dinâmica a partir de hoje. Beleza?
Beleza. Beijo no coração de vocês. Ótimo final de semana, turma! Sextou, Sextou, Naelzito! Segunda-feira tamo Tchau. junto. Beijo. Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães! Palma para as mamães! Parabéns! Vocês são Parabéns, incríveis! Tchau. Beijo. Beijo.